No livro O Jogo Infinito, de Simon Sinek, um dos maiores palestrantes do TED Talk e escritor do livro Comece com Porquê, ele nos apresenta dois contextos de jogos. Eles chamam eles de jogos finitos e infinitos. Para os jogos finitos, ele entende que são aqueles jogos que tendem a terminar, como o próprio nome já diz, mas que além disso eles trazem regras claras de como atuar nesse jogo, quem são os jogadores presentes nessa mesa, e aí, maior do que tudo isso, existe um objetivo principal pré-estabelecido para chegar à vitória daquele jogo. Consigo trazer aqui pontos como esse, sendo o checkmate do xadrez, sendo os gols em determinado período, né? Então, o time que conseguir fazer mais gols durante uma partida é o vencedor, e assim sucessivamente. Quando olhamos para a estrutura de jogos infinitos, ele muda um pouco o contexto quando nesse momento a gente predispõe, pressupõe que as regras podem mudar durante o período, nem todos os jogadores são conhecidos por sua maioria, e além do mais, o objetivo principal não é ter um objetivo pré-estabelecido, e sim a perenidade da operação, ou seja, continuar jogando. Essa diferença é pouco percebida pela maioria dos gestores, e é a partir daqui que a gente vê gestores gerindo seus recursos, sejam eles recursos humanos, recursos tecnológicos, numa mentalidade de jogos finitos, aqueles que têm um objetivo claro e direcionado para o que é o sucesso daquela organização. E aqui que é importante trazer que muitas vezes a gente percebe que o problema nos times na execução e no atingimento dos seus objetivos para esse contexto aqui não é falta de esforço. Muitas vezes eles pedem o propósito do que é que está sendo buscado. Então, ninguém mais entende quais são as regras do jogo a partir do momento onde não exista um nível de engajamento para o que é importante para aquela organização. É a partir daqui que a gente começa a falar sobre um termo chamado placar envolvente. O placar envolvente não é necessariamente um dashboard, não é necessariamente uma planilha ou um painel. A ideia de ter um placar envolvente é um lugar onde as pessoas conseguem entender de forma rápida se elas estão tendo vitórias ou derrotas no que foi estabelecido pela organização como critério de sucesso. Então, é nesse momento que as pessoas vão se engajar para o atingimento das metas a partir de uma perenização daquele acompanhamento. Aqui eu já estou cansado de falar sobre a necessidade da governança, mas além da governança, esse vídeo aqui tem o intuito de trazer sobre a necessidade de manter um placar envolvente para os seus jogadores internos. E aí eu quero trazer um exemplo aqui. Imagine que você está em um time de basquete e sem um placar você começa a acertar cestas. Em que modo a gente vai saber se a gente está chegando no resultado que a gente está esperando? Não tem como. O placar tem um papel importante no engajamento a partir do princípio que as pessoas conseguem medir e entender o propósito a ser seguido a partir do placar. E aí aqui pode ficar um pouco confuso, né? Eu estou falando sobre placar em um jogo finito, placar em um jogo infinito, mas o que é importante trazer é que a diferença de um jogo finito e infinito não é que ele não tem regras, é que essas regras não estão claras. Então, o que é importante trazer para cá é que essas regras também estão predispostas a serem construídas. O que é entendido como sucesso para sua organização precisa ser comunicado e colocado em pauta como sucesso. As pessoas vão olhar para a necessidade daquela empresa a partir de uma ferramenta de comunicação para isso. E é aqui que a gente começa a falar sobre o placar envolvente, mais uma vez. É importante que essas pessoas consigam mapear de alguma forma se elas estão indo no caminho certo. Então, um placar envolvente pode ser necessariamente uma métrica maior que a área tenha como diminuição de número de acidentes. E é muito normal a gente chegar em áreas de segurança, né, que olham para a segurança operacional e tal, ter aquela placa, estamos a 0 dias sem acidentes. Aquilo é um bom exemplo de placar envolvente. Quando a gente está olhando para o fator zero de acidentes naquele lugar, é muito positivo sabendo que a métrica do gestor é maior, né? A média dessa métrica nos gestores, não, desculpa, nos concorrentes são maiores do que na que você tem. Então, é importante manter esse placar a zero,
porque é dessa forma que a gente consegue entender e trazer qual que é o propósito daquela organização. E com certeza todo mundo, independente de ser seu colaborador ou ser um cliente, quando lê aquele placar, ele entende a narrativa que existe por trás. E eu queria trazer esse exemplo de placar envolvente sendo esse de acidentes, porque o envolvimento tem muito a ver mais com o sentimento que as pessoas estão ali de capacidade de incorporar aquela meta na sua vida. Acidentes são pontos que são muito amplos e que podem ocasionar vários desdobramentos, né? Mas acidente acontece com qualquer pessoa. Então a narrativa daquele placar, ele se torna envolvente a partir do momento em que já existe uma história a ser contada. Ninguém quer que existam acidentes. Então as pessoas se sentem engajadas em ler aquele placar e saber o que é que precisa, o que é prezado pelaquela organização, olhando para a diminuição de acidentes. Então é aqui que é importante, antes de trazer clareza do que é ganhar para a organização, é o entendimento com todo, e aí quando eu falo com todo, é o time que estiver olhando para esse placar, é o entendimento do que aquele placar está falando. Então, seja ele um dashboard, seja ele uma placa de obra, seja ele uma placa de 0 acidentes, tudo isso é importante ter uma construção narrativa por trás dele, além de ter uma forma de entendimento das pessoas, quais que são as vitórias que elas precisam atingir. Então eu queria trazer todo esse contexto do que é o jogo infinito, porque aí precisamos incorporar na nossa cultura, e aí trazendo aqui um pouco à tona a cultura de resultados, a gente precisa incorporar nela uma visão de sustentabilidade e perenidade daquela atividade. O que a gente se propõe a fazer a partir da gestão de resultados é um olhar para como garantir que aquelas métricas sejam entregues com foco, priorização e oportunidade do ponto de vista de entendimento se faz sentido ser feito aquele objetivo, né? Isso entra na análise ali da governança, mas com um fundamento de o que é para ser atingido. Dessa forma, times que estão começando a se perder começam a se concentrar de novo na sua meta. Então, eu queria dar esse recado aqui nessa quinta, um olhar para crie narrativas para que seu placar seja envolvente. Se você gostou desse vídeo, clique, compartilha, curte e siga o canal. Até a próxima.